Olá, amigos da Associação Beneficente Espírita Bezerra de Menezes. É um prazer estar aqui com vocês novamente para esses momentos de reflexão, esses minutinhos aqui de uma conversa, de uma troca de ideias. Agradeço mais uma vez o convite para estar aqui com vocês hoje. E hoje o nosso tema vai ser sobre a origem e a natureza dos espíritos. Antes de começarmos, eu vou ler a página, fazer a prece e aí depois a gente inicia no estudo, tá bom? O livro que eu vou começar a ler hoje é O Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 5. Bases. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Está em João, capítulo 13, versículo 8. É natural, vejamos, antes de tudo, na resolução do Mestre, ao lavar os pés dos discípulos, uma demonstração sublime de humildade santificante. Primeiramente, é justo examinarmos a interpretação intelectual, adiantando, porém, a análise mais profunda de seus atos divinos. É que, pela mensagem permanente do Evangelho, o Cristo continua lavando os pés de todos os seguidores sinceros de sua doutrina de amor e perdão. O homem costuma viver desinteressado de todas as suas obrigações superiores, muitas vezes aplaudindo o crime e a inconsciência. Todavia, ao contato de Jesus e de seus ensinamentos sublimes, sente que pisará sobre novas bases, enquanto que suas apreciações fundamentais da existência são muito diversas. Alguém proporciona leveza aos seus pés espirituais para que marche de modo diferente nas sendas evolutivas. Tudo se renova e a criatura compreende que não fora essa intervenção maravilhosa e não poderia participar do banquete da vida real. Então, como o apóstolo de Cafarnaum experimenta novas responsabilidades no caminho e desejando corresponder à expectativa divina, roga a Jesus que lhe lave não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. E agora, convido a todos a fechar os nossos olhos para a nossa prece inicial, elevando nosso pensamento a Jesus, como sempre, pedindo que nos acompanhe nesses momentos que teremos juntos, nesses minutos aqui de estudo, que acompanha toda a humanidade, que possa trazer cada vez mais sabedoria, conhecimento, para que nós possamos continuar a nossa vida terrena. E agradecemos por mais um dia, por mais uma chance de estarmos aqui reunidos, falando sobre o Evangelho, conhecendo mais sobre as lições de Jesus, que possamos seguir em frente, aplicando a cada dia aquilo que Ele nos ensinou. Muito obrigada por tudo, que assim seja. Bom, como eu falei, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a origem e a natureza dos espíritos. E essa passagem, ela vem do Livro dos Espíritos, nas perguntas 76 a 83. E é um assunto que a gente sempre se pega pensando, sempre se pega imaginando como surgiu o espírito, como foi criado o espírito. E a gente sempre fica com essa dúvida, e é muito normal, principalmente quem está iniciando na doutrina, ainda tem muitas dúvidas, e é muito normal esses questionamentos. E, sabendo disso, Kardec fez diversas perguntas à época aos espíritos para que eles respondessem e explicassem então como se deu essa criação, como é a origem, como foi a origem, né? E a primeira coisa que a gente precisa pensar e falar é que o espírito não é aquele fantasminha camarada, o Gasparzinho que a gente conhece dos desenhos. Ele não é aquela figurinha bonitinha, simpática dos desenhos animados do Gasparzinho, né? E também não é aquela figura que é representada pelo lençol, né? Que a gente tem o lençol com os dois olhinhos.
ele também não é assim. Isso daí são alegorias que foram criadas para culturalmente falando, né, para um entendimento melhor que veio passando de geração em geração, para que nós pudéssemos entender do que se tratava o espírito. Mas não, isso não é o espírito. Então a gente já começa por aí. Fantasminha camarada, o lençolzinho, isso não é o espírito. E a gente começa com a pergunta 76, né? Já que não é, né, eu falei o que não é o espírito, então o que é o espírito? Que definição se pode dar dos espíritos, né? Kardec pergunta. E então os espíritos respondem que os espíritos são seres inteligentes da criação, que eles povoam o universo fora do mundo material. E o que isso quer dizer? Os espíritos, a gente vai ver mais à frente, né? Eles povoam o universo não materialmente falando, não são seres materiais, são seres inteligentes, são criados por Deus e que estão habitando não a parte material do nosso planeta, do universo, não só do nosso planeta, né? Então, essa é a primeira definição. Junto com isso, lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 23, também foi perguntado o que é o espírito, lá no capítulo 2 dos Elementos Gerais do Universo. E aí, os espíritos falaram novamente, né? Que é o princípio inteligente do universo. Não foi o que eu falei. Lá, os espíritos, eles habitam o mundo imaterial, né, do universo, e é o princípio inteligente. Como o nome diz, a inteligência nos seres espirituais. E qual é a natureza íntima? E aí os espíritos falam que não é fácil analisar o espírito, porque a nossa linguagem, ela é muito difícil de a gente conseguir materializar esse conceito, de concretizar esse conceito, porque não é palpável. Não, a gente não consegue pegar, a gente não consegue sentir, né? Os nossos sentidos não conseguem perceber. E por isso é difícil, porque nós não temos esse conhecimento para conseguir perceber e entender o que é e qual é a natureza desse espírito. Porque assim, não existe, não tem como a gente falar, ele é formado por isso, isso e isso. A gente não tem essa noção, a gente não consegue perceber isso. E eles falam mais um pouco, né? Que ficais sabendo. Ele fala que para nós é alguma coisa. Então, o espírito é alguma coisa, que a gente não sabe essa formação, mas é alguma coisa. Por quê? Porque coisa nenhuma é o nada. E o nada não existe. Nós temos diversas passagens no Livro dos Espíritos que falam sobre isso, que o nada não existe. Então, se nós falarmos aqui o que é o espírito? Não, o espírito não é nada, só porque eu não consigo ver ou eu não consigo tocar, porque ele não é palpável, porque eu não consigo, o meu sentido não consegue perceber. Se eu falar que é o nada, então não é coisa nenhuma, então ele é o nada, mas o nada não existe. Como acaso, nada disso existe. Então, não tem como a gente olhar e falar que o espírito é nada, né? E continuando, a gente começa então a pensar sobre essa origem, essa composição dos espíritos. Só que uma coisa que a gente precisa parar para refletir é o seguinte: a gente quer saber a origem do espírito, que é tão difícil a gente conseguir concretizar isso e materializar isso diante do nosso conhecimento hoje em dia, né? Diante do nosso conhecimento aqui, na nossa evolução. Mas se a gente parar para pensar, a gente ainda não conseguiu perceber nem o nosso corpo físico. Quantas situações dentro do próprio nosso corpo, do nosso corpo físico, a gente ainda não conseguiu elucidar, a gente ainda não conseguiu entender, não conseguiu chegar a conclusões. Se a gente não conseguiu ter essas conclusões sobre isso que é palpável, sobre isso que está na nossa frente, que está aqui com a gente, como a gente quer descobrir algo, a origem e a composição de uma coisa que não é palpável?
e que os próprios espíritos falam pra gente, que no nosso grau evolutivo é difícil por ter essa dificuldade de compreensão. Então a gente precisa entender que a gente não tem elementos comparativos que possam nos dar bases para a gente conseguir alcançar esse entendimento do que é formado. E é isso que os espíritos trazem para a gente, é essa informação que eles trazem para a gente, né? Então a gente sempre tem que refletir sobre isso. E eles continuam, né? Kardec continua perguntando se os espíritos são seres distintos da divindade, e aí quando ele fala em divindade é Deus, né? Ou se eles serão simples emanações ou porções desta. E aí por isto denominado filhos de Deus. E o mais engraçado é que a resposta já começa: meu Deus! Por que isso acontece, né? A gente tem que lembrar que toda a metodologia que Kardec utilizou quando ele fez as perguntas, ele mandou as perguntas para diversos locais, as mesmas perguntas para diversos locais. Por que ele fez isso? Porque ele queria ter o máximo de subsídios que ele pudesse conseguir para nos trazer essas informações necessárias. E em algumas situações, os espíritos responderam em um lugar, responderam em outro também, e aí eles falaram: caramba, né? Já falei, já expliquei isso, já respondi em outras perguntas, e você continua me perguntando. Mas é por isso, não é um sinal de impaciência, é apenas assim: já expliquei, já falei, né? Mas eles continuam, que os espíritos são obras de Deus. E aí, a obra de Deus, a obra do homem, não é o próprio homem, como eles falam. E a gente sabe que quando ele faz uma coisa bela, o homem chama de filha, né? Como uma criação sua. E a mesma coisa que Deus. Deus nos chama de filhos porque somos criações de Deus. Então, o que ele quer dizer nessa pergunta? É como se falasse assim: eu tenho aqui a massa do bolo, e aí eu retiro uma colher daquela massa do bolo. Então, se eu retiro uma colher, esse é o espírito, o bolo é Deus, e eu retiro a colher com um pouco da massa do bolo, então eu sou parte daquilo ali. É isso que Kardec perguntou, e os espíritos dizem: não, você é criação. Deus criou os espíritos, mas não é o próprio. E aí, para a gente tentar exemplificar um pouco isso, tentando trazer, porque como eu falei, a gente não tem os elementos concretos para a gente conseguir fazer uma comparação tão perfeita. Então eu trouxe aqui um exemplo. O inventor da roda, por exemplo, né? O inventor da roda, a roda não é uma parte do inventor. Assim como a lâmpada não é uma parte do inventor. Ela foi criada por ele, foi concebida por ele com a autorização, obviamente, de Deus, com aquilo já estava previsto que aconteceria e aquela pessoa foi intuída para que chegasse até aquilo, até aquela invenção. Mas não é como se dissesse: a roda é uma parte dele, é o dedinho dele que criou a roda, né? O dedinho criou a lâmpada. Não, não é isso. Então a gente tem que sempre pensar nisso. Quando a gente fala do espírito, se o espírito é uma parte, uma porção de Deus, não, é uma criação de Deus. Por isso somos filhos de Deus. Continuando, ele pergunta: os espíritos tiveram um início ou existem desde a eternidade? Daí vem a reflexão, né? Será que nós já existimos concomitante com Deus? Fomos criados juntos com Deus? Ou nós fomos criados por Deus e tivemos um início? E aí é muito fácil de se chegar a essa conclusão. Porque se nós fomos criados por Deus, nós tivemos um início. Se nós surgíssemos no mesmo período, surgíssemos de forma concomitante com Deus, nós seríamos Deus. Então não tem como.
Se a gente entende que tem essa divindade, que tem Deus e Ele nos criou, então nós temos um início. E aí essa discussão do início dá muito pano para manga, muito tempo de conversa para a gente continuar falando sobre ela, né? E os espíritos falam então sobre isso, né? Que se não tivessem um princípio, seriam iguais a Deus. E quando ao invés somos criações dele e nos achamos submetidos à vontade dele, que Deus existe de toda a eternidade e isso é incontestável. Mas quando e cada um de nós foi feito, ninguém sabe, né? E aí é o que está o mistério. E quando a gente fala assim sobre esse mistério da criação, não é um mistério porque os espíritos querem formar dogmas. Não, não é por isso. É porque nós ainda temos muitos passos a seguir para a gente conseguir essa compreensão. Atualmente, nós temos as leis, né? As leis morais, as leis da terra, as leis dos homens, nós temos. E nós precisamos seguir essas leis. Por quê? Porque nós ainda não conseguimos compreender o que é essa vida espiritual. Ainda estamos na nossa escola, no nosso desenvolvimento. E aí, devagar, nós vamos descobrindo o porquê de cada lei, assim como existe uma escola, como existe hospital para quem está precisando se cuidar, como existem os presídios para quem cometeu algum crime e precisa se recuperar, né? A escola para a gente aprender, a nossa vida é assim também. E quando tudo estiver equilibrado, quando todas as coisas estiverem equilibradas, e aí então nós não vamos mais precisar dessas leis. E tudo vai se ajustar num progresso, porque Deus criou tudo da forma mais correta possível para que nós consigamos alcançar a nossa evolução espiritual. Os espíritos também falam nessas perguntas, né, sobre o que é o espírito, que ele é a individualização do princípio inteligente, e o que é o corpo, como a individualização do princípio material. Então a gente tem que pensar que o corpo, sem esse princípio inteligente, que é o espírito, ele não tem vida. Ele não consegue seguir. Por quê? Ele fica inerte, é apenas um corpo, apenas a matéria. Tanto que, após o desenlace, após a gente desencarnar, aquele corpo se desfaz. Por quê? É a natureza material quem faz isso, né? Que é a lei material, a lei de Deus que proporciona isso. O corpo em si, ele é somente a individualização do princípio material. E o espírito é a individualização do princípio inteligente, o princípio de todas as coisas, que fala-se muito sobre ele também no livro dos Espíritos, né? E aí a gente pensa que Deus nos criou com toda a sua força de vontade. Os espíritos não são criados por outros espíritos. Os espíritos são criados por Deus. Deus nos criou. E o mistério nessa forma de criação, o mistério na revelação dessa forma de criação, não é porque não querem falar, né, como eu falei, criar dogmas, é porque existe um planejamento dessa revelação. A gente pensa o seguinte, na época que Kardec também codificou toda a obra, não se tinha o conhecimento que se tem hoje. Então há atualizações que aconteceram durante todo esse tempo. Hoje, algumas coisas a gente pode olhar e falar, naquela época ainda não se sabia, mas hoje nós já sabemos, já evoluiu a ciência, enfim, já evoluiu e já conseguiu dar algumas respostas que naquela época não existiam. Mas a gente está caminhando, a gente está passinho a passinho seguindo em frente. E por que isso acontece? Porque os espíritos não querem que nós saibamos? Não, mas é para evitar perturbações. Evitar perturbações durante a nossa caminhada. Por exemplo, nós temos uma criança de 10 anos. Aquela criança está lá na escola. Ela não vai aprender logo uma fórmula de física, uma fórmula difícil sobre a física. Não vai.
Mas ela vai aprender todas as bases que, quando ela chegar lá na época de aprender sobre a física, ela vai lembrar dessas bases que ela aprendeu. Por exemplo, a matemática. Ela vai aprender a somar, diminuir, dividir e multiplicar. Vai ficar fazendo um monte de continha lá que a tia vai passar para ela. Por quê? Porque lá na frente ela vai precisar desse conhecimento para entender como resolver uma fórmula matemática, como resolver outros casos de física e química, enfim. E aí ela vai precisar desse conhecimento acumulado. Então é isso que acontece com a gente. Os espíritos não falam pra gente, não porque eles não querem, mas porque nós ainda não temos a maturidade para chegar até lá. E aí é só a gente parar para pensar no contexto da nossa atualidade. Se hoje, com situações tão claras pra gente, tão fáceis da gente verificar, a ciência já comprovou, tudo já está aqui posto, a pesquisa, enfim, a gente ainda não acredita. Se a gente ainda contesta estudos que comprovam tantas situações para a gente, se a gente ainda contesta pesquisas de medicamentos, enfim, N coisas, como que a gente não vai contestar a criação, a origem e a criação dos espíritos, né? Foi o que eu falei lá atrás. A gente fica pensando tanto lá na frente, conjecturando sobre tantas outras situações, que a gente não consegue nem olhar para o nosso corpo físico. Então, como que hoje, diante do atual quadro, que a gente não acredita em coisas concretas e palpáveis, a gente vai acreditar em situações que a gente não tem compreensão por ter uma dificuldade de termos comparativos, né? Porque a gente precisa dessa comparação. Se eu não conheço nada, eu preciso de algum termo que eu consiga comparar. A gente utiliza muito isso na educação, né? Às vezes a gente fala sobre tal situação, e quando a gente percebe que a criança não tá conseguindo entender, a gente usa uma comparação com a vida dela, com alguma coisa mais concreta, para ela conseguir entender, para ela conseguir trazer para ela esse entendimento. Então, se nós não temos esses elementos de comparação, a gente não consegue compreender exatamente como foi o nosso processo de origem. E, infelizmente, nesse atual momento aqui evolutivo, nós não temos mesmo essa compreensão, né? Faltam os elementos. Então, eles continuam, né? Kardec continua perguntando se será certo dizer que os espíritos são imateriais. E aí os espíritos respondem que imaterial não é bem o termo, seria incorpóreo, para ser mais exato. E o que eles queriam dizer com isso? Que o incorpóreo é aquilo que não pode ser palpável, não tem um corpo, que não é percebido pelos sentidos, né? Como eu falei antes. E tem uma nota de Kardec, e ele explica ao final que utiliza-se esse nome imaterial porque a essência do espírito se difere de tudo que nós conhecemos como matéria. Então, volta àquela situação. Nós não conhecemos aquilo que forma, que criou. Então, como nós não conseguimos materializar isso, nós falamos como imaterial. Mas é mais ou menos isso. Nós não conseguimos. O espírito, ele é incorpóreo, ele não é percebido pelos sentidos e não é palpável, ele não pode ser tocado. Porque falta a nossa imaginação, as palavras, falta a compreensão daquilo que nos define. Entenderam? E por fim, fazendo um trocadilho, né? Por fim, o Kardec pergunta: os espíritos têm fim? E aí a gente pensa, né? A gente pode pensar na evolução espiritual como uma longa estrada. E a gente não consegue ver o fim, mas ela continua. E por que eu trouxe essa analogia? E aí lembram da comparação que eu falei? O instrumento que a gente utiliza para a gente conseguir trazer o entendimento? É uma comparação. A gente pensa na estrada, aquela estrada longa, comprida, que você não vê o fim. E é a mesma coisa da evolução espiritual. Eu trouxe um elemento comparativo, né? E o mais importante que os espíritos falam é que dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo que podemos por agora dizer. Por quê? Mais uma vez,
falta forma de nos explicar para onde iremos, como será. Hoje em dia, temos outras narrativas, temos outras mensagens que nos trazem até a luz na continuação dessa estrada. Mas a época que foi escrito, né, o codificado, o livro, a gente ainda não tinha todo esse conhecimento. Mas, de qualquer forma, o que a gente sabe é que os espíritos, o espírito não tem um fim. Ele vai progredir, ele vai continuar o seu caminho evolutivo. Agora, como vai ser, como se dará, a gente ainda não tem essa compreensão. Mais uma vez volta o mistério por conta da nossa dificuldade de compreensão, que é muito comum hoje. Se a gente parar para pensar que hoje em dia, depois de tudo, como eu falei, depois de todas as pesquisas, a ciência aí comprovando, o homem indo para o espaço, a gente ainda consegue achar que a Terra é plana e que tem pode cair ali depois, né? Então, lá no abismo, né, pode cair. Então, como que a gente vai compreender a evolução espiritual? Fica muito mais difícil da gente compreender. Bom, eu espero ter trazido aqui alguns momentos de reflexão. É só o início, a gente ainda precisa continuar, correr atrás, estudar muito, aprender muito, porque esse assunto ainda é longo, esse é só um pouquinho, só uma pinceladinha sobre o assunto. Eu agradeço mais uma vez, agradeço por estarem aqui, por terem ficado até o final e agradeço pelo convite novamente. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E convido a todos agora para a gente fazer a prece de encerramento para finalizar esse momento de estudo. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento e agradecer por mais esse momento, por essa troca, por esse momento de reflexão, que seja apenas o início para que nós possamos levar cada vez mais a mensagem do Espiritismo, possamos conhecer cada vez mais o Evangelho, todos os ensinamentos que Jesus nos trouxe, que possamos cada vez mais aplicar em nossos dias, em nossa vida e nos melhorar, nos autoconhecer, seguindo sempre da melhor forma possível. Muito obrigada por tudo, que assim seja.